E na verdade o convite foi feito primeiramente para o professor Cruciol, da Unesp de Botucatu, mas infelizmente essa semana ele não tinha disponibilidade de estar participando. E ele pediu para eu vir conversar com vocês, trazer alguma coisa de integração lavoura-pecuária e mostrar o que nós temos feito, o que nós temos acompanhado, trazer algumas novidades para vocês, talvez. A CISA hoje pode ser já considerado um polo de integração lavoura-pecuária. Então, assim, agradeço o convite, realmente, é uma satisfação de estar em Assis. Já estive aqui em outras oportunidades, em evento do pessoal da Case, então tenho alguns colegas aqui. É uma oportunidade única para rever alguns colegas, como o Dr. Bertola, fazer novos colegas. É uma satisfação realmente muito grande. Há 50 dias eu estive em Cuiabá, ministrando uma palestra no Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, e achei que esse ano não ia em algum lugar mais quente que Cuiabá. E cheguei até Assis. Está quente. Tá certo que há 50 dias não estava tão quente em Cuiabá, hoje está fazendo 42 graus lá, né? Aqui está na faixa de 37, 38. Então, falei, fomos surpreendidos novamente. E o que eu trouxe para vocês aqui, para a gente conversar, na verdade, agradeço a apresentação que foi feita, zootecnista, mestre, doutor, pós-doutorado, enfim, a minha formação, né? Mas hoje eu estou aqui para conversar com vocês de produtor para produtor, tá? Porque hoje eu tenho acompanhado produtor rural, hoje eu presto consultoria agropecuária para 10 fazendas, então hoje a conversa é de produtor para produtor, tá? Meu irmão é engenheiro agrônomo, produtor rural também, então esqueçam um pouco essa questão de universidade, lógico. De uma forma oculta, tudo que eu vou estar trazendo para vocês aqui foi testado, avaliado dentro da pesquisa, dentro da universidade. Mas hoje é uma conversa de produtor para produtor. E eu também não sou dono de verdade, tá, pessoal? O que eu estou trazendo para vocês aqui é um conhecimento aí que eu adquiri ao longo de 15 anos, mais ou menos, desde a minha época de graduação e passando por pós-graduação e atualmente em torno de 5 anos aí que eu acompanho algumas fazendas, tá? Então acho que tem produtores aqui que estão fazendo coisa melhor do que nós estamos fazendo na região de Botucatu. Então é uma troca de aprendizado mesmo, certo? E hoje nessas 10 fazendas a gente tem acompanhado anualmente em torno de 10 mil cabeças de gado, umas 3 mil cabeças de ovinos, 2 mil hectares de pastagens e uns 300 hectares de lavoura por ano. Então é mais ou menos esse conhecimento que eu vou trazer para vocês aqui. E lógico, uma região distinta da de vocês. Eu atuo mais na região de Botucatu até um raio de 150 km, estou chegando aqui até Santa Cruz do Rio Pardo, que também não está tão distante. Tá? Então, talvez algumas coisas que eu mostre para vocês aqui, vocês falam, aqui para nós não se enquadra. Mas é possível fazer algum ajuste para ser realizado aqui na região de Assis, tá bom? Vamos ver se eu me acerto com esse botão aqui, beleza. Então, os tópicos que eu trouxe para vocês aqui, para a gente conversar, relacionar integração lavoura-pecuária com o sistema plantio direto, por que é importante hoje fazer essa relação, essa dobradinha, vamos pensar assim. Alguma coisa de implantação, manejo, sinergismo da integração, usando bovinos e ovinos de corte, estratégias de suplementação animal, nós temos trabalhado hoje bastante com suplementação em pasto dentro da integração agropecuária, alguns resultados de eficiência produtiva e econômica, as considerações finais, e ao término nós teremos uma mesa redonda aí para melhorar e aprofundar mais as discussões, certo? Então hoje o que nós precisamos, a questão do sinergismo, o que vem a ser o sinergismo? Uma atividade beneficiando a outra, certo? Então, a ILP beneficiando o sistema plantio direto, proporcionando palhada de qualidade para o sistema plantio direto, em quantidade e qualidade adequada, e o boi precoce a pasto, que nós estávamos até conversando antes do início desse período da tarde, boi China hoje. A China acabou de validar mais 22 frigoríficos no Brasil para exportação de carne bovina. Quanto tem, quanto vai hoje? O que nós temos de boi hoje dentro do padrão até 30 meses, que é o boi precoce, é boi China, tá? Tendo um bom acabamento, 30 meses de idade, um peso adequado, é boi China, pagando bem
e o frigorífico ligando desesperado para querer esse animal. Invertendo a situação antiga que o pecuarista tem que ficar ligando desesperadamente para o frigorífico. Eu tenho acompanhado muito abate em frigorífico, acho que nos últimos 2 meses eu estive acho que meia dúzia de vezes dentro do frigorífico, tá? Acompanhando abate mesmo. Hoje, boi bom, boi bem acabado, boi precoce, frigorífico não rouba na balança, frigorífico não rouba na faca. Pelo amor de Deus, não estou aqui defendendo o frigorífico, não tenho rabo preso com ninguém, mas eu tenho acompanhado abate, boi dando até 58% de rendimento no gancho. Será que o frigorífico está roubando? Não, porque uma carne dessa é uma carne de valor agregado, pelo contrário, ele vai pagar X e na exportação ele ganha X, mas não sei quanto, tá? Então é uma carne que o frigorífico não quer, não tem intenção nenhuma de depreciar e de tirar valor econômico desse boi, certo? Nós temos aqui uma evolução do plantio direto, né? Então quando se iniciou o plantio direto no Brasil, em torno de 180 mil hectares, e a estimativa atual são de 32 milhões de hectares, ou seja, 50% praticamente do que nós temos de lavoura no nosso país. Mas a pergunta que eu faço é, quantos hectares desses 32 milhões são realmente sistema plantio direto? Sistema plantio direto, que atenda 3 premissas básicas: não revolvimento de solo, manutenção de palhada sobre a superfície e rotação, planejamento para uma boa rotação de cultura. O sistema soja-milho já não pode ser mais considerado um sistema plantio direto, porque não tem rotação de culturas e muito pouca quantidade de palhada sobre a superfície do solo. E eu estou trazendo para vocês aqui algumas alternativas que nós temos para inserção de capim hoje no sistema soja-milho. Vindo para cá, de Santa Cruz do Rio Pardo para Assis, fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. Diversas áreas aqui em Assis, na entrada de Assis aqui, com palhada de braquiário vindo do consórcio de milhos Safrinha. Tá? Então vocês estão de parabéns. Isso eu comecei a pesquisar na universidade há 15 anos atrás, em 2005. O João K. da Embrapa começou a desenvolver essa tecnologia no final dos anos 2000. 20 anos depois, essa tecnologia está sendo adotada em maior escala pelos produtores rurais. Então, parabéns! Quem já está adotando essa tecnologia, parabéns! E o próximo passo é colocar o animal nessas áreas, certo? Então, aí o pessoal fala, mas se eu colocar o animal na integração, no boi para pastejar, não sobra palhada. Sobra. Quem abre a porteira para entrar mais gado ou menos gado, somos nós. A não ser que seja aquele gado veiaco que fica pulando cerca, né? Mas quem ajusta a taxa de lotação, quem avalia a oferta de forragem, somos nós profissionais, tá? Então, alguns exemplos para vocês. Essa aqui é lá em Botucatu, tá? Numa área que teve, inclusive, um dia de campo lá. O Dr. Bertola já esteve presente e espero que o ano que vem leve bastante produtores aqui de Assis para o dia de campo da Fazenda Estância Lívia. Uma área que teve pastejo, tirou os animais, deixou rebrotar um pouco, dessecou, e aí? Tem palha ou não tem? Chapadão do Sul, uma região mais quente do que Botucatu. Área com pastejo animal, integração. Tem palha ou não tem para o soja? Tem. É só questão de ajustar a taxa de lotação. E aqui algumas áreas sem pastejo. Aqui foi no ano passado que eu tirei essa foto, voltando de Presidente Prudente, perto de vocês aqui, né? Maracaí. Fiquei muito feliz. Em setembro, braquiária rusiziense já dessecada para implantação do soja em cima. E aqui ainda é Selvíria, né? Divisa com Ilha Solteira, área de pivô com palhada também, só que área sem pastejo. Então isso mostra que é possível produzir palha com o animal na área. Basta ajustar a taxa de lotação. Certo? Então, 100% do solo coberto com palhada após o pastejo. É possível. Com relação às áreas de pecuária, o que nós temos é isso daqui. Eu falo que isso aqui é um sinaleiro de trânsito, né? Verde, amarelo, vermelho. Verde está legal, amarelo atenção, vermelho para, que vai dar chabu. O negócio já foi por água abaixo. Então, quando nós chegamos nesse estágio vermelho, já não é mais apenas degradação do pasto, e sim degradação do pasto e degradação do solo. Chegando no ponto de erosão, principalmente nos solos arenosos,
compactação nos solos argilosos, mas hoje temos visto também erosão em solos de argila, principalmente na nossa região, descendo para a divisa do Paraná, tá bom? Ah, pessoal, esqueci de avisar, essa apresentação vai ficar disponível no computador aqui, depois se alguém tiver interesse em adquirir, pode copiar aí, tá? Fiquem à vontade para analisar o material com mais calma, os alunos, aí se tiver aluno, depois usar na apresentação da universidade, fique à vontade. A gente fala que conhecimento nasceu para ser disseminado e não para ser guardado, tá bom? Então, chegando até nesse ponto aqui, isso aqui é lá em Botucatu. Isso aqui é na fazenda da Unesp de Botucatu, numa área de pecuária de corte. Isso daqui é na fazenda Estância Lívia, no qual tem o dia de campo. Então, no dia de campo, a gente mostra a frente da fazenda bonita, mas também tem áreas problemáticas. Só que, o que eu tenho que ressaltar? Que pelo menos esse produtor, ele se atentou a tempo. Ele falou, opa, não dá mais, eu preciso começar a trabalhar de forma mais eficiente e de forma mais ambientalmente correta, certo? Então, vocês vejam, solos arenosos, áreas manejadas aí por 20, 30 anos com gado de corte, sem reposição de nutrientes, sem ajuste de taxa de lotação, chuvarada levou isso daqui. E há uns 3, 4 anos aí, acho que faz um pouco mais, foi 2014, né? Que teve aquela crise hídrica em São Paulo, que quase extinguiu a população paulista, porque faltou metade da água do que estamos acostumados. Aí eu faço a pergunta, será que um ano de falta de água é suficiente para aquela crise hídrica que nós tivemos? Onde que está essa terra aqui? Eu falo que no meu bolso não está, na minha casa não está, para algum lugar ela foi. E aí vem a questão de assoreamento de rios, nascentes e assim por diante, tá? Então esse é o grande problema dessas erosões. Bom, aí vem o Cristiano aqui falar de integração lavoura-pecuária. Integração lavoura-pecuária é legal, é bom, é um sistema interessante, atual. Mas e aí? Será que todas as áreas hoje, todos os produtores hoje estão capacitados para aderir, para implantar sistemas de integração lavoura-pecuária? Temos diversos requisitos aqui. Primeiro, a questão de áreas favoráveis. A região de vocês é fantástica em termos de topografia, diferentemente da região de Botucatu, que é isso daqui, esses buracaiados aqui, certo? Por quê? Acesso, drenagem, mecanização, a parte de infraestrutura é importante. Pecuarista hoje, se tiver um 65 e uma grade, acho que já é demais, tá? Então o pecuarista não tem muito maquinário, e a partir do momento de começar a implantar lavoura nas áreas, vai precisar de maquinário, semeadora, colhedora, pulverizador e assim por diante. Em compensação, o agricultor não tem cerca para soltar o gado. Muitas vezes tem algumas áreas que não tem bebedouro, não tem acesso à água. Quando a água não é um problema, já é um grande avanço, certo? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado, beleza? Por quê? Fazer cerca tem custo. Quanto tempo eu vou gastar para diluir essa implantação da cerca? Tudo isso tem que ser elaborado um projeto e feito payback, feito taxa interna de retorno e assim por diante. Não é mais aquela receita de bolo que a gente vai no boteco, faz a conta, gastei tanto, ganhei tanto ou perdi tanto, esse é meu lucro ou meu prejuízo. Hoje dinheiro é capital, hoje dinheiro tem taxa de retorno do investimento. E aí, vale mais a pena eu deixar meu dinheiro na poupança rendendo 0,5, 0,6 ou fazer uma atividade de risco para ganhar 1%, 1,5%, 2% ao mês? Isso precisa ser analisado, tá? Essa questão do recurso financeiro, a gente tem percebido que os pecuaristas principalmente, na hora que recupera as áreas de pasto degradado, o cara tinha 1 boi por hectare, olha lá, de repente passa a ter 3 boi por hectare, e o dinheiro para adquirir esse gado para aumentar a taxa de lotação, certo? Os agricultores, Goiás fazia muito isso, eu tenho vários colegas em Goiás que têm fazendas grandes em Goiás, fazia soja sobre a semeadura de braquiária no soja, comprava um boi na safrinha, no inverno, recriava por 3, 4 meses e vendia para o pessoal do confinamento. Hoje eles falam que não vale mais a pena, porque o ágio de compra desse boi magro está muito alto. Então em 3, 4 meses não dilui esse ágio e muitas vezes vai dar prejuízo, tá? Então, de tempos em tempos, nós temos algumas mudanças também no sistema de produção em função do mercado, tá?
Domínio de tecnologia passa a ser um sistema muito mais exigente em termos de conhecimento do que só fazer agricultura ou só fazer a pecuária. Precisa integrar os dois sistemas, tá? Conhecer de mercado, pecuarista conhece muito pouco disso daqui. Preço de insumo, preço de comercialização de grãos e assim por diante. O agricultor já é mais atento a isso. A questão de assistência técnica, acho que ela vem atrelada com o domínio de tecnologia. E o que nós temos percebido, pelo menos na região de Botucatu, que os pecuaristas têm partido mais para essas alternativas aqui. Arrendamento pouco, parceria mais. O que é a parceria? O agricultor faz uma lavoura, colhe essa lavoura para ele e devolve o pasto formado. Tá? Ele entra com maquinário, entra com insumo, entra com tudo. O que colher é dele e devolve o pasto formado. Ou serviço terceirizado, também tem sido bastante utilizado. O grande problema é que quem presta serviço terceirizado também é agricultor. E ele não vai deixar a lavoura dele de lado para ir fazer o serviço terceirizado. Ele faz quando der. Então esse é um problema. Por isso que em Botucatu nós temos trabalhado quase que 100% com milho. Porque soja depende muito mais de aplicações do que o milho. Tá? Então, milho braquiário é o sistema que a gente tem mais feito em Botucatu. Algumas opções, tá? Então vamos caminhando, algumas opções, que é a opção que nós temos visto mais para a região aqui de vocês, para a região de Assis. Isso aqui é lá em Chapadão do Sul, frequento a região de Chapadão do Sul já faz uns 15 anos também, e algumas fazendas, aqui a fazenda padrão, tem quase 5.000 hectares em Chapadão, e ela pega o topo do Chapadão, que dá 700 metros, 800 metros de altitude, e começa a descer a solo de argila, né, 50%, 60% de argila, e começa a descer, sentido Camapuã, sentido Campo Grande, chegando até solos de 8% a 10% de argila. Nessas áreas aqui, quem não começou com integração quebrou. Por quê? Ganha dinheiro no soja, chega no milho safrinha, a cada 2 anos quebra, perde. E assim por diante. Então, o sistema desse pessoal hoje é soja, até uns tempos atrás eram 2 anos de soja, 2 anos de gado. Hoje já estão fazendo o sistema anual, soja, capim, soja, capim, soja, capim, soja, capim. Principalmente em função do valor do soja hoje. Tá? E ó, vejam só, a área que teve pastejo no inverno, tirou o gado, novembro de 16, soja no campo, em cima de palhada. Tá? Então hoje é um sistema que o pessoal do Chapadão, principalmente nas terras de areia, tem utilizado mais. Aqui é uma fazenda não tão longe daqui, Piratininga, do lado de Bauru, fazenda Santa Silvéria, também entrou nesse sistema, soja braquiária de cumbres, soja braquiária de cumbres, soja braquiária de cumbres. Uma fazenda de 1.200 hectares que há 10 anos estava quebrada, ou vendia a fazenda, ou arrendava cana, eucalipto, laranja, que é o que tem em volta da região, ou mudava o jeito de se produzir gado. Primeiro ano, fez 30 hectares de soja de serviço terceirizado. Não deu muito certo, porque a hora que precisava fazer os manejos, as aplicações de defensivos, o cara demorava, e soja não pode atrasar, passou 2, 3 dias, começa a perder. Não desanimou, no ano seguinte comprou uma colhedora usada, uma semeadora usada, um pulverizador usado, começou a fazer o sistema. Hoje na fazenda de 1.200 hectares, faz aí de 300 a 400 hectares ano de soja nas áreas de integração. Tá? Até agora em novembro nós faremos uma visita nessa fazenda. E essa era uma situação que na fazenda sobra pasto no inverno e falta pasto no verão. Vocês já escutaram isso? Todo pecuarista tem problema de pasto no inverno. Essa fazenda não. No inverno sobra pasto. Por quê? A lavoura entrega 300 hectares, 400 hectares desse pasto aqui. E no verão, pega de volta a agricultura e tira 300, 400 hectares de pasto no verão. Tá? E aí, em 2015, eles estavam com um problema. Vocês imaginam? Um gado nesse pasto aqui, de braquiária rhodesiense, tá? Esse tipo de gado aqui, Bonsmara, um gado muito bom, selecionado geneticamente, nesse pasto aqui, de braquiária rhodesiense, e não está suplementado, tá? Com suplementação, e não estava ganhando peso.
alguma coisa tem errado, né? Tá? O que acontece? Esse pasto aqui, ó, pessoal, ele tem 13% de proteína bruta na planta inteira. Considerando ponta de folha, que é o que o animal come, o animal não come pasto, o animal come folha. Tá? E um pasto desse é praticamente só folha, certo? Ele vai dar de 17% a 18% de proteína. Trabalhando com um suplemento proteico para esses animais, eu estou colocando excesso de nitrogênio, excesso de proteína no rumen desses animais. Ao invés deles ganharem peso, eles vão estar gastando energia para disseminar esse nitrogênio no rumen. Além disso, 1,1% de suplementação. Muito suplemento. Ou seja, dá efeito substitutivo. Come muito suplemento e não come pasto. Tá? Animais recém-desmamados. Então, tem que fazer uma adaptação. Por quê? Na época, quem tinha formulado o suplemento achou que era pasto de inverno normal, corriqueiro das fazendas. Pasto de área convencional de pecuária, pasto aí com 5, 6% de proteína. O cara pegou e meteu ureia, meteu farelo de soja no suplemento. Tá? Esse gado estava ganhando isso daqui, pessoal. Muito pouco, né? Um gado suplementado nesse tipo de pastagem. Pode ver, tudo animal de desmame. Fizemos o ajuste da nova suplementação, o gado passou a ganhar isso daqui. Quase 800 gramas, 900 e poucos gramas, 30 dias depois de começar a usar o suplemento, fez a pesagem, o gado passou a ganhar isso daqui. Diminuímos a porcentagem de consumo, 0,8% do peso vivo, certo? Bom, resolvemos o problema do ganho de peso. Mas e aí? E economicamente? Será que aumentou, diminuiu? Bom, pelo menos no ganho de peso começou a dar mais lucro, certo? Diminuiu o custo do suplemento. Por quê? Nós passamos a trabalhar com suplemento energético proteico, certo? Então, pode ver que todas as categorias aqui diminuiu o custo por cabeça. Em 30 dias, deu uma economia de R$10.000 por mês, um total de 474 cabeças, tá? Quase 500 cabeças, ou seja, uma economia de quase 70 centavos por dia a cabeça. E aí, quanto que custa um profissional que não entende de nutrição animal num sistema desse? Estava dando um prejuízo de R$10.000 para fazer. O pessoal aí que é da faculdade, quem que gostaria de ganhar de R$10.000 por mês aí? É um salarinho bom, né? Tá? Então, tem que entender de nutrição animal no sistema desse. E é isso que nós precisamos avançar, porque a fase de agricultura da integração já evoluiu muito, justamente porque quem deu o pontapé inicial foi o pessoal da agronomia. Agora precisamos entender um pouco mais de manejo alimentar e o próprio manejo de lotação do gado nessas áreas de integração, certo? Isso aqui é uma fazenda em Botucatu, uma fazenda que trabalha com cria. A realidade da fazenda era essa, 0,4 A por hectare, ou seja, não dava nem meio A por hectare. Fazenda de 250 hectares, passamos para 250, 200 hectares de área útil. Acho que eu tenho aqui alguma coisa dessa fazenda. Está aqui. Então, começamos a trabalhar com glebas. Repartimos a fazenda em 4 glebas. Primeiro ano foi feita uma parceria com um produtor de soja, em 65 hectares. Fez soja, foi justamente aquele ano que deu problema climático. Quase que o parceiro nem colhe o soja, deve ter dado acho que 30, 35 sacas por hectare. Na época, Malemar empatou, porque foi um ano totalmente atípico, mas o pasto foi devolvido para a fazenda. Então, nesse pasto aqui, passamos para 4 UA por hectare. Uma fazenda que tinha, não chegava a 100 cabeças de vaca na fazenda como um todo, passou a ter só numa gleba que foi reformada no verão subsequente, 250 cabeças, 260 cabeças. E cabia mais, dava para ter chegado até 350 cabeças nessa gleba. Um dia o produtor me ligou e falou: Cristiano, lascou-se, acabou o dinheiro para comprar gado, não tem mais. Escoei já das outras fazendas, o que a gente faz? Falei, vamos trabalhar com o que a gente tem. Apesar do subpastejo ser tão prejudicial quanto o superpastejo, porque aí precisa roçar, precisa rebaixar esse pasto e assim por diante. Aí agora, ultimamente, o pessoal já tem se atentado, empresta a área para o vizinho, traz gado do vizinho, faz parceria, para não deixar sobrar pasto, tá? Então, avançando dentro de mais algumas opções. Alguma dúvida até então, pessoal? Acho que depois nós teremos a mesa redonda, né?
aí fica mais fácil da gente discutir. Então, uma das opções é essa, soja com sobressemeadura de braquiária. Pessoal, não vou detalhar como faz, como não faz, época, porque precisaríamos aqui de 1 ano e meio para conversar sobre tudo isso, que hoje é um curso de integração lavoura-pecuária que nós temos, tá? Mas é apenas para vocês terem noção do que é possível ser feito. Outra opção, consórcio de milho com braquiária para recuperação de pasto, que é mais conhecido como sistema barreirão, certo? Então, em 1991, o João K. já começou a desenvolver esse sistema. Na época com arroz, hoje a cultura mais utilizada é a cultura do milho. Então, entra com lavoura na área, recupera o pasto, devolve para a pecuária. Então, nessa fazenda São Pedro, que é lá em Botucatu, 200 hectares de área útil, repartimos em 4 glebas, certo? Primeira área, 13 e 14, soja. Segunda área, 14 e 15, milho com braquiária. Terceira área, 16 e 17. Vejam que pulou uma safra aqui. 15 e 16, cadê 15 e 16? Não teve. O pecuarista falou assim, agora eu preciso de um tempo, preciso me adequar, a fazenda mudou demais, começou a fazer lavoura e tal. Falei, não para, seu Nelson, não para, que a fazenda agora está numa lotação alta. Se ficar 1 ano sem recuperar uma gleba, vai apertar. Dito e feito. Pulou 1 ano, terceiro ano entrou nessa área aqui. Esse produtor é o típico pecuarista. Ele não quer investir, ele acha que lavoura dá trabalho, ele está acostumado só a colocar sal mineral no coxo. Começou a mexer com a agricultura, vira um monte de trabalho na fazenda, né? E precisa estar mais afinado com o mercado também, tá? E aí colhe o milho, precisa deixar o milho guardado no armazém, o preço não está bom e não sei o que, enfim. Então acaba dando uma enrolada. Não pode parar, a integração depois que começou não dá para parar mais. E uma 4ª área de milho. E essa safra nós voltamos com milho braquiária aqui nessa área, tá? Então, as áreas de primeiro ano de recuperação. Essa safra 14 e 15, o que nós sofremos na 13 e 14, a 14 e 15 compensou. Foi uma safra muito boa, chuvas bem distribuídas, temperaturas bem adequadas no verão. Uma área de primeiro ano aí fazendo 140 sacas de milho por hectare no verão, tá? Foi uma das melhores safras que nós tivemos nos últimos anos. Então, vocês vejam, o milho pronto seco, pronto para colher e o capim formado no meio. A terceira área, então, milho grão, colheita, sobra o pasto, tá? Uma 4ª área que foi feita na safra 17 e 18. Então, essa foto eu coloco aqui para ilustrar bem. Vocês estão vendo aqui o saleiro aqui? Então, semeando milho, no plantio convencional mesmo, prepara esse solo, muito gramão nessas terras, então não dá para fazer plantio direto. Depois o gramão trava muito o milho não desenvolve. Então a gente entra com calcário, entra com gesso, prepara o perfil do solo, porque a ideia depois é não mexer mais, tá? Então, o milho se desenvolvendo no início aqui, o saleiro está lá, saleiro lá no fundo com o milho já bem desenvolvido, e depois da colheita do milho, o saleiro aqui, certo? Esse é o gado da fazenda, é um gado muito bom, é cruza cimental com Nelore, e agora começou a entrar também com gado Angus em cima, fazendo um tricross, certo? Então pode ver os pretinhos aqui, os vermelhinhos, tem um gado Angus vermelho, gado Angus preto, que é hoje o que o mercado quer. Esse gado meio sangue Angus aí, quem tem não fica sem vender, tem um valor agregado no mercado, e o frigorífico está desesperado por causa desse gado, tá? Então vocês vejam, em julho desse ano, área de pasto. Aqui foi feito silagem, então dessa área tirou silagem. Essa daqui é uma área de grão, então numa área de 45 hectares que foi feita, tirou 15 hectares para silagem, de planta inteira de milho, e o resto colheu o grão, certo? Então o milho seco, pronto para colher, e o capim já formado no meio, tá? A área após a colheita de grãos, onde que vai iniciar o pasteiro, certo? Então é mais ou menos a dinâmica do sistema. Vocês perceberam que não se faz tudo ao mesmo tempo. Separa as glebas e ano a ano a gente vem recuperando com a agricultura. Mas aí nessa área você fez colheita mecanizada. Concomitante? Simultâneo, consórcio misturando a semente do capim no adubo e semeando no espaçamento de 45, tá? Então tem diversas formas de fazer o consórcio, também não vou entrar em detalhes, tá? Mas depois a gente pode trocar mais algumas ideias na mesa redonda.
Fazenda Estância Livre, que é a fazenda que o Dr. Bertola já conheceu lá, que nós fazemos o dia de campo, tá? O que nós temos trabalhado? Recuperação das glebas, então vejam a topografia dessas áreas, tá? Aqui, nessa fazenda aqui, o solo mais argiloso aqui tem 12% de argila, no máximo 15%. No geral, solo de 8%, 10% de argila. Um areião mesmo, tá? Areia. Então, a gente, dentro do possível, a gente recupera essas glebas com agricultura, milho com braquiária, e depois começa a trabalhar com manejo do gado, rotacionado. 4 piquetes aí, já dá para trabalhar bem rotacionado o gado. Com suplementação, certo? Suplementação energética proteica. E aqui são os resultados dessa área do primeiro ano, quando nós iniciamos o trabalho lá na Estância Livre. Esses resultados são daquele ano lá. Se a gente atualizar economicamente para esse ano, já diminui um pouco essa lucratividade, tá? Porque adubo está mais caro, milho que usa no suplemento está mais caro, a polpa cítrica está mais cara, e o gado aumentou um pouco o preço, mas também o tanto que aumentou o milho e o adubo acaba não compensando tanto essa diferenciação. Então, se eu fosse atualizar para os dias de hoje, estreitaria a margem econômica, tá? Mas só para vocês terem noção, então de abril até outubro, um gado ganhando aí 700 gramas por dia, 15 hectares, 54 animais. Custo do suplemento, uma mão de obra aqui para misturar esse suplemento, porque esse suplemento é batido na fazenda, tá? Na época, uma arroba aí de R$80 de custo operacional. Hoje essa arroba aí já deve estar na faixa de uns R$100, R$110 de custo operacional, tá? Bom, mas enfim, quanto ganhou, quanto gastou, 16 arrobas por hectare praticamente aqui no outono, inverno e início da primavera. Quanto que é média Brasil de produção de arroba de carne por hectare? 5 arrobas, 4, 5, 6 arrobas no máximo, hectare ano. Numa área de integração, num solo desse, nessa pirambeira, nós já conseguimos fazer quase 16 arrobas por hectare. Foi um ano bom também, teve um inverno bom, então as chuvas favoreceram um pouco o inverno, só que na média nós temos trabalhado aí com 10 arrobas por hectare nesse período, tá? E no verão? Essa aqui é a área, pessoal, então vejam só a degradação da área, degradação do solo, tá? E vejam a área depois da recuperação. Então, questão de ambiental aí, certo? A área era cinza, que era um buraco, foi feito lavoura em volta, aqui fez uma terraplanagem, caro, fazer terraplanagem é caro, ou seja, quanto mais degrada minha terra, mais caro lá na frente é para consertar, certo? E maior é o impacto ambiental. Mas no primeiro ano já, no verão de 17, choveu bem, encheu a lagoa lá e serve de bebedouro para os animais, certo? No verão é isso daqui, pessoal, tá? Então, pasto de qualidade, rotacionado, com adubação. A gente usa o adubo 25-20, particiona essa adubação em 4, 5 adubações no verão. Isso aí vai dar mais ou menos uns 1.000 kg desse adubo por hectare no verão, no ano, certo? E continua trabalhando com suplementação. Para onde que nós vamos em termos de taxa de lotação? Chegando aí a quase 9 UA por hectare, um ganho de peso de 860 gramas, certo? Custo do adubo, na época, nesse ano aqui, o adubo estava 1.100, esse adubo. Esse ano, o ano passado, esse adubo foi para 1.700, 1.700, 1.800. Essa safra já voltou um pouco. Estamos comprando esse adubo hoje a 1.500, 1.450, mais ou menos, tá? Suplemento, certo? Então, um custo de arroba aí de R$90 naquele ano. Bom, mas e a produção? 41 arrobas por hectare, do início de dezembro até o início de maio. 5 arrobas por cabeça é o que nós colocamos, essa é a nossa meta, uma arroba cabeça mês desse sistema, certo? E o saldo, R$2.000. Então, se eu somar 15 arrobas, vamos falar em 10 arrobas no inverno, mais 40 arrobas no verão, são 50 arrobas por hectare ano, sendo que a média Brasil são 5 arrobas por hectare ano, tá? Fazenda que tem hoje em torno de 300 hectares de pasto, áreas não tão propícias para agricultura, certo? Então aí a gente passa a investir com adubação para aumentar a lotação, certo?
E um saldo somando aí o que foi lá atrás, mais aqui, em torno de R$ 2.500 de margem operacional que a pecuária deixou. E praticamente o milho, a agricultura, pagou a conta da reforma. Então vejam a situação das áreas dessa fazenda. Área degradada mesmo. Muita planta daninha, cupinzeiro. Então nós fazemos toda a lição de casa, né? Curva de nível, prepara o solo, calcário, gesso, entra com a lavoura. Então aqui é uma outra gleba, tá? Logo em 2017, logo depois que colheu o milho. Vejam a colhedora lá no fundo. Gado trabalhando inclusive com semi-confinamento. Por quê? Esse gado ele passa pela suplementação em pasto, depois vai e fica mais uns 30 dias no semi-confinamento, adaptando já com a dieta do confinamento, mas tem lote que com 40 dias, 45 dias está indo para o gancho aí com 20 arrobas, 22 arrobas. Então por que nós fazemos esse sistema de suplementação e depois passando pelo semi-confinamento? Para aumentar a lotação, aumentar ganho e abater animal jovem. E outra, porque já faz a adaptação desse gado no pasto. Então, esse gado aqui, ele está nessa área aqui. Até chegar mais ou menos 2%, 2,2% de consumo, isso aqui já é concentrado com silagem, certo? Que é a mesma dieta no confinamento. Ele entra no confinamento já praticamente adaptado, tá? Então essa é a grande vantagem. Olha os resultados do semi-confinamento aqui. 1,5 kg por dia, 40 dias de semi-confinamento. O animal está saindo com quase 17 arrobas. Daqui ele escoa para o confinamento e praticamente a adaptação é feita com ganho de peso no semi-confinamento por um custo mais baixo, tá? Então nós não temos o problema de adaptação do animal no confinamento. De 1.000 animais, 1.500 animais que nós temos trabalhado por ano, meia dúzia e olha lá, refuga coxo no confinamento. O resto já vai embora, já entra os primeiros 15 dias ganhando 1,5 kg, chegando na média de 1,8 kg por dia mais ou menos, tá? No ano retrasado, safra 17, 18 na verdade, o ano retrasado para o ano passado, algumas áreas que foram feitas no sistema convencional, a reforma de pasto, então vejam, preparou o solo, fez a semeadura, nós tivemos um problema de seca o ano passado, uma estiagem no verão, que foi mais ou menos do dia final de novembro até próximo ao Natal, quase 30 dias de estiagem mesmo, tá? Então assim, uma roça que a gente esperava pelo menos 40 toneladas de silagem por hectare, deu 34, porque o milho realmente sofreu, tá? Eu acho que foi geral, muita gente perdeu roça de soja, geral, tá? Então, diminuiu um pouco a produtividade, mas o pasto foi reformado, certo? Então, entregamos o pasto reformado. A partir disso, nós estamos começando a trabalhar com um outro tipo de sistema. Qual que é esse sistema? Recuperar o pasto na saída do verão, com calcário e semente de capim. Usa esse pasto no inverno, certo? Pode trabalhar com suplementação de seca, pode escoar para semi-confinamento. Chegou até outubro, setembro, outubro, tira o gado da área, faz palhada para o plantio direto e entra com a lavoura em cima. E aí entra com a lavoura em consórcio com milho, no nosso caso milho com braquiária, e forma esse pasto para a saída do verão. E esse gado depois ele é escoado para o confinamento, tá? Por que isso? Por causa disso daqui. No dia de campo da Estância Lívia do ano passado, foi essa tecnologia que nós mostramos. Por quê? Essa área que veio de pasto recuperado na saída do verão, pasto no inverno, tirou o gado em setembro, dessecou e entrou com milho em cima, poderia ser soja também, vejam a palhada disso daqui. Então, olha lá, 23 dias sem chuva, choveu 5 milímetros, de final de novembro até próximo do Natal. Essa foto aqui foi dia 20 de dezembro de 17. Temperaturas para nós de 30 a 32 graus lá já é alto. Aqui 35 é calor, lá não. Botucatu 30 graus é mais ou menos um limite que nós temos na época do verão. Passou disso já é calor, tá? Então, esse milho sentindo muito pouco. Por quê? Tem palhada. A braquiária colocou raiz no solo. Esse milho está conseguindo buscar água mais profunda. O solo está corrigido. Foi feito calcário, gesso lá atrás, deu tempo de reagir bem, tá?
Qual o resultado disso? Um híbrido do pessoal da Forseed, o 633, fazendo 54 toneladas de silagem por hectare. E na área que eu fiz o preparo em 3 semeando milho, deu 34, 20 toneladas a menos. Esse milho aqui custou 70, 80 reais a tonelada da silagem. Aquele milho lá custou 120. Tá? Então hoje é um pouco de mudança de conceito de que recuperar a área na saída do verão, fazer pasto no inverno e depois entrar com a lavoura em cima. Converso muito com o professor Edmar Moro da UNOeste, um grande especialista em integração. Região de Presidente Prudente, se não fizer um sistema desse, nem faça soja. Querer preparar solo e entrar com soja em cima é pedir para perder. Então, recupera o pasto e depois faz palhada para vir com soja em cima. Certo? E o pasto depois, logo depois da colheita, no ano passado o dia de campo foi no dia 7 de abril, se eu não me engano, já passou o dia de campo, colheu e o pasto já começou a ser formado. Certo? Esse ano, segundo dia de campo, que o Dr. Bertola esteve lá. Espero que tenha gostado, que tenha sido bem recebido e que tenha comido bem. Porque eu tenho escutado uma moda de viola e assim por diante. Então, é esse evento aqui que eu faço questão de ter pelo menos uns 20 a 30 produtores da região de Assis o ano que vem. E o Dr. Bertola que vai capitanear as inscrições e vai me mandar, tá bom? Então fica o convite para o ano que vem vocês irem lá em Botucatu. A data do ano que vem é dia 7, a princípio dia 7 de março, porque a gente está padronizando, depois do carnaval, passou uma semana, vem o dia de campo. O pessoal fala que o Brasil começa a andar depois do carnaval, então vamos começar aí a gente começa com o nosso dia de campo, tá bom? E o que nós mostramos lá? Na mesma área que foi feita o ano passado, essa parte de recuperação de pasto, lavoura, pasto novamente, lavoura e assim por diante. A gente já começa a perceber um acúmulo de matéria orgânica na superfície. Vocês conseguem enxergar, e pena que fica muito claro, mas a terra um pouco mais escura já aqui em cima. Colocando as plantas, colocando já um pouco de raiz descendo aí até quase 1 metro de profundidade. Isso daqui, pessoal, é raiz de milho, tá? Não é raiz da braquiária, não. É raiz do milho descendo até 1 metro de profundidade. Então, por mais que dê seca, por mais que dê estiagem, que deu esse ano novamente, no dia 15 esse ano a estiagem pegou a gente mais ou menos em janeiro, né? Janeiro foi bicho feio. Eu lembro, eu vim aqui em Santa Cruz, aqui, tá louco, o pessoal sofrendo aqui com estiagem em janeiro. Então, por mais que tenha dado estiagem, tendo um perfil de solo corrigido, tendo rotação com braquiária, esse milho, essa soja ainda consegue se manter produtiva, tá? E o pasto depois da colheita do milho. Então, tá lembrado aqui, Dr. Bertola, da área do dia de campo? A árvore lá, que o pessoal fica batendo papo, fica trocando ideia, tá? Esse aqui, pessoal, é o capim tamani. Como foi só experimental, nós fizemos milho com braquiária para mostrar para o pessoal. Tirou o milho, aí nós semeamos o capim tamani para formar aqui, porque é um capim hoje que nós temos usado bastante para cavalo. Aqueles pônei que tem lá, então é capim tamani, tá? Capim muito bom hoje para ser usado com cavalo, certo? Temos trabalhado na fazenda também com silagem de grão úmido de milho. Alguém aqui já escutou falar? Alguém aqui usa, já tem trabalhado com grão úmido? Pessoal, espetacular. 15% a mais de produtividade, 15% a mais de valor nutritivo no grão úmido, antecipa a colheita para liberar a área para outra cultura. Então, hoje é o caminho. Um boi que come silagem de grão úmido, ele ganha 2 kg, 2,1 kg no confinamento. Um boi que consome milho, grão seco triturado, ele ganha 1,8. Então são esses 15% a mais que a gente ganha com o grão úmido, tá? Então esse aqui é o grão úmido. Colhe o milho a partir de 33%, até a partir de 35% de umidade, pode começar a colher. Até no máximo aí uns 27%, 28%. Força um pouquinho mais a máquina assim, tem que trabalhar um pouco mais devagar. Hoje nós temos uma parceria legal com o Matheus Scarpim de Santa Cruz do Rio Pardo, um grande produtor de agricultura lá, e trabalha também com confinamento, com recria de gado no Mato Grosso. Ele fala: Cristiano, para fazer grão úmido tem que ser profissional, não é qualquer um que ajusta, regulagem de máquina, espirra um pouco mais, então tem que ser profissional para colher grão úmido, tá?
foi adquirida aquela máquina embolsadora, né? Que o grão passa aqui, ó, então vem a concha, joga aqui, tem 2 roletes ali dentro, a gente ajusta, se quer que esmaga mais ou esmaga menos. Ajustou, jogou o grão lá, esmagou, colocou no silo, com o ideal 60 dias de fermentação, mas a partir de 30 dias já dá para começar a usar, tá? E a gente tem usado bem. Outra opção, reidratação do grão. Então, se o grão estiver com 13, com 17, com 20, com 25, a gente corrige para esse grão chegar no silo a 32, 33 de umidade. Então, coloca a água, a máquina tem um furo, a gente coloca a água, ajusta, vazão, para quanto de água a gente quer, para corrigir a umidade. É possível também fazer com grão seco, tá? Mas são tecnologias, são processos um pouco mais avançados, tá? Que a gente começou a fazer isso na fazenda há 2 anos praticamente, e o projeto já está com 4 para 5 anos, tá? Então são evoluções. Então, ó, silagem de milho e o grão de milho produzido na própria fazenda, seja ele grão seco, seja ele grão úmido, sendo colocado no coxo. Em 2016, o dono da fazenda, se chama Alexandre Guelard, ele é da área imobiliária, mexe com empreendimento imobiliário, construção de condomínio, administração de condomínio. Quando ele nos procurou em 2015, ele falou assim, ó, eu quero pelo menos estancar a sangria da fazenda está me dando prejuízo. É meu hobby, é minha cachaça, eu gosto de vir aqui, meus cachorros, meus pônei, meus boi, mas está ficando um hobby muito caro. Estou tendo que tirar muito dinheiro da atividade principal para colocar na fazenda. Em 2, 3 anos, eu quero que pelo menos a fazenda se pague. Para daí, então, talvez daqui uns 4, 5 anos, a gente começar a ganhar dinheiro realmente com a fazenda. Tá? E é o que começou a acontecer. No ano, 2, 3 anos depois, no ano de 2017, ele já tirou dinheiro da fazenda para pagar rombo imobiliário, porque o mercado imobiliário está muito ruim também. Tá? Então começa a mudar um pouco. 2016 ele falou assim, vamos começar a fazer confinamento? 20 bois começou. Para treinar o funcionário, ver se o funcionário se adapta e assim por diante. Em 2016 nós já fizemos 250 animais confinados e nós vemos uma crescente logarítmica aqui. 17, 500 animais, o ano passado 1.200, esse ano a perspectiva 1.500 animais e para o ano que vem, já com uma construção de mais uma planta de confinamento, chegar a 2.000 animais. Aqui tem animal próprio e tem animal de parceria, tá? Então, é esse tipo de gado que está sendo produzido, gado comercial, Nelore comercial, mais precoce, 20 a 24 meses, abatido aí de 19, às vezes chegando até 22 arrobas, e rendimento variando aí de 54% até 58% no gancho do frigorífico, certo? Infelizmente essa foto também está meio escura, porque no frigorífico o pessoal não permite muito tirar foto, tá? Mas é uma foto que o pessoal permitiu e nós conseguimos tirar lá. Carcaça bem acabada, certo? Então esse animal, ele passou na ILP com suplementação, passou no semi-confinamento e depois foi para o confinamento. Tem lote que dependendo de como tiver, a gente nem passa pelo semi-confinamento, já vai direto para o confinamento, certo? Hoje a fazenda tem o CISBOV, que é a certificação, porque até então todo o gado estava sendo vendido para terceiro. O cara chegava lá, gado bom, né? Gado bem acabado, gado pesado, gado jovem, 52, no máximo 53% de rendimento no peso vivo. Então pesa o gado, deu 550 quilos, o cara pagava 52, 53 de rendimento. Sendo que no frigorífico nós sabemos que esse gado chega a 57, 58. Isso daí numa carga hoje de 54 animais, 60 animais, dá 10 mil reais de diferença. Então aí está o lucro do produtor, certo? Então hoje quem tem rastreabilidade não falta mercado, quanto tem, quanto vai. A taxa hoje de rastrear em torno de 20 reais por cabeça, contando o custo do brinco e custo da certificadora. O frigorífico hoje paga R$2 a mais por animal estar certificado. Então um animal hoje 20 arrobas, R$40. Paga 20 e o mercado está garantido, tá? E falta boi certificado no mercado, quanto tem, quanto vai. Mas eu falo que isso daqui veio de brinde para a fazenda. Foi feita toda a parte de trabalho de nutrição animal lá atrás, reforma de pasto e assim por diante, para depois chegar na certificação, tá? Um lote que nós mandamos mês passado para o JBS, um lote de novilhas meio sanguianos Nelore. Então o JBS hoje tem um protocolo chamado 1953,
que é animal meio sangue, tá? Novilhas ou macho castrado. Além disso, tem um protocolo chamado de sinal verde, que paga a bonificação em função de peso do animal, acabamento e idade. Esse lote aqui de, acho que foram 26 novilhas, pegou 100% de protocolo sinal verde, ou seja, novilhas, a maioria, acho que teve só uma de 2 dentes, o resto tudo 0 dente, animal até 18 meses, animal com acabamento nota 3 igual, 3 mais e 4 no frigorífico, que é carcaça de acabamento mediana a uniforme, desculpa, e peso acima de 15, 16 arrobas, que é o que o frigorífico paga. Esse lote aqui, inclusive, está concorrendo ao melhor lote abatido no mês de agosto em todas as plantas do frigorífico JBS no Brasil. E aqui o pessoal falando dessa questão da certificação também, tá? O animal certificado, a importância do animal certificado, o mercado que nós temos hoje para isso, tá? Então, todo dia o pessoal lá do canal Rural lá faz esse programa, certo? Não, tudo bem. Depois esse material fica para vocês aí e vamos andando, porque senão não dá tempo. Essa é a carne dessas novilhas, tá? Nós conseguimos pegar a carne porque foi para uma boutique de carne lá de Botucatu. Então, carne do animal protocolo 953 e a carne, a picanha aqui, fazendo um belo churrasco. Essa carne aí, esse gado, ele foi bonificado na média, em R$10 por arroba, preço de macho R$158, mais R$2 pelo brinco de certificação e R$5 do 953, mas na média R$5 do protocolo sinal verde. Então esse gado aí saiu a quase R$170 a arroba. Só assim para fechar a conta desse gado, com bonificação, porque já é um animal mais caro na conta lá atrás, tá? A questão que eu falei para vocês de preparar a área antes, às vezes não dá tempo de se preparar na saída do verão, mas dá tempo de fazer na primavera, certo? Então, Capril Porto Reserva, em Porto Feliz, o pessoal que trabalha com cabras lá, vejam a data, 19 de setembro do ano passado. Aliás, desculpa, aqui está 19, daqui é 18, tá? Daqui é do ano passado. Então, foi preparado a área, corrigido com calcário, semeado o capim, braquiária rosiziense. Vocês vejam, 2 meses depois formou a rosiziense, porque é uma área muito problemática, com planta daninha, assim por diante. Pasto? Não, aqui não deu tempo de ser pasto, aqui já foi palha direto. Dessecou essa rosiziense e entramos com milho em cima. Milho com capim mombaça, tá? Vejam a data. É um milho um pouco mais tardio, milho já mais para dezembro. Mas como eu vou fazer só uma safra de lavoura, dá. Eu pego uma época boa, uma janela boa, tá? Então o milho em fevereiro, o milho produziu relativamente bem. Foi um ano complicado, eu acho que eu tenho uma foto aqui mostrando algumas áreas lá da região depois. Vamos ver se eu coloquei essa foto. Mas muita gente perdeu lavoura lá, naquela região de Porto Feliz. Colheu o milho, tá? Então, 1º/4, esse milho colheu no final de março. O pessoal olhou e falou assim, vixe, acabou, cara. Acabou. Não vai formar pasto, não. Mas nós estamos falando de capim tropical, pessoal. Se ele tiver no sistema bem formado, fez calor, bateu na temperatura, bateu uma água em cima, é isso que acontece, tá? Então, 1º/4, o dia 29/4. Então eu falo que eu costumo ter sempre um ponto de referência para o pessoal falar assim, essa foto é de outra área, não é? Vejam a casinha lá no fundo, a casinha aqui, tá? Então, pessoal, formou bem no consórcio, colheu, bateu água em cima, o capim forma, certo? 29/4 e 10 de maio, 10 dias depois. Essa varetinha aqui, pessoal, que eu uso de referência, ela tem 1 metro de altura. Vejam o tamanho do capim, tá? Solo corrigido, residual da adubação do milho, bem formado na implantação do sistema, tá aí, tá o pasto recuperado, certo? Isso daqui foi até o vídeo que eu gravei, né, de chamativo para o evento. A Mara pediu que eu gravasse, eu aproveitei que eu estava numa fazenda com gado de integração, falei, é aqui mesmo que eu vou gravar. Aí gravei esse vídeo, tá? Então essas novilhas, meio sangue Nelore também, daqui é na fazenda Retiro, em Pratânia, São Paulo. Essas novilhas foram abatidas no frigorífico Frigol, em Lençóis Paulista.
Quem comprou esse gado foi o Roberto Barcelos, não sei se vocês já escutaram falar, hoje um dos caras no Brasil que mais entende de carne de qualidade é o Roberto Barcelos, ele tem até uma boutique de carne em Botucatu também. Esse é o gado, tá? Essa é a carcaça dos animais. Esse gado aqui pagou 10% de bonificação na arroba de boi. Então essa arroba de 158, 10% foi para R$ 173 a arroba, tá? Então assim, tem mercado? Tem. Tem mercado para o comercialzão, para o Nelore? Tem. Tem mercado para o certificado? Quanto tem, quanto vai. Hoje boi China é impressionante. Nos últimos 2 meses eu acho que eu acompanhei o abate de umas 500 cabeças no frigorífico, de rastreado. Apesar de que parece que a China não exige rastreabilidade, tá? Então só exige algumas características de carcaça mesmo, animal de até 30 meses. Tudo China. Olha lá no frigorífico, na telinha lá, pronto, tá indo. China. E a tendência é aumentar. Ainda mais com o problema que nós estamos, que está tendo na China, a peste suína africana. 50% do rebanho vai ser exterminado, tá? Em função dessa doença. E aí vai precisar comprar muita carne do Brasil. Tá? Então o mercado está extremamente aquecido e tem mercado para isso. Olhando assim, parece que é a mesma coisa do sistema Barreirão, né? Mas aqui já é o sistema Santa Fé, lá no começo dos anos 2000. Qual que era a ideia disso daqui? Inserção de forrageira em áreas de agricultura, que é o que está sendo feito hoje. Soja, milho safrinha com braquiária e pasto temporário, certo? Equipe do João K, da Embrapa. Então, algumas demonstrações aqui. Isso aqui é lá em Selvíria, tá? Isso aqui foi da época do meu experimento de mestrado. Área com pivô. Aí é um absurdo, não? Aí é covardia. Aí é covardia. Por quê? Seja braquiária, seja mombaça, esse capim aqui no inverno, ele produziu 20 toneladas de massa seca em 4 cortes. A cada 30 dias a gente cortava. De julho até outubro. 5 toneladas de massa seca por corte. Essa é a média anual de uma braquiária bem manejada. Selvíria faz tão calor quanto Assis, região quente, ilha solteira, muitos escutaram falar que ilha solteira é muito quente. Tem temperatura, o fotoperíodo ele é limitante, mas nem tanto. Tendo pivô, tendo água, é um absurdo o que isso aqui produz, tá? Então, milho consorciado com braquiária na safra, pasto no inverno que é usado para corte da forrageira, para usar de volumoso no coxo, em sistema de confinamento, grandes plantas de confinamento, e depois volta com milho em cima. Tanto é que dá tanta palha, que às vezes tem que manejar. Aqui manejou até com triton porque tinha muita palha. O professor Paulo Herbeck falou para vocês hoje de plantabilidade, né? E isso há 10 anos atrás, nós não tínhamos semeadoras, disco de corte igual nós temos hoje. Talvez hoje nem precise mais manejar. Dá para plantar em pé, mas é um risco, tá? E vejam a qualidade da palhada para lavoura em sucessão, certo? Olha lá, Porto Feliz. Até quando, pessoal? Área de milho, pessoal de gado de leite lá. Milho, primavera, verão e outono, inverno. 2 cortes para silagem. Não dá um sentimento de sem vida esse negócio? Não parece que não tem vida nisso daí? Ó a época do ano, agosto. Eu mostrei para vocês várias fotos de agosto com a braquiária vegetando, tá? Então isso dá uma sensação de sem vida. E realmente é sem vida, isso aqui não tem biologia no solo, tá? Isso daqui, Porto Feliz também. Sabe o que é isso daqui? É um pasto de capim carrapicho. Isso aí para as ovelhas é maravilhoso. Gruda tudo na ovelha e depois o cara vai pegar a ovelha, espeta tudo dentro. Pasto de capim carrapicho, tá? Sendo que eu mostrei para vocês, mais ou menos na mesma época do ano, na fazenda que a gente acompanhava, um pasto de capim mombaça nessa época, tá? Eu tenho ido bastante em Santa Cruz do Rio Pardo, que a gente tem acompanhado algumas fazendas lá, e vi que o pessoal lá da Agroferrari fez milho com braquiária rusiziense. Então aqui já tinha sido dessecado, jogou calcário, jogou gesso em cima. Não conheço, não presto consultoria para esse pessoal, mas eu passo na estrada, vejo um negócio bonito, opa, vamos ver o que está acontecendo aí, tá? Para aprender. E depois a gente entra em contato com os conhecidos, o que é a área, o que não é, o que está sendo feito. Mas eu vi que nesse dia aqui tinha
tinha calcário e gesso. Então, calcário e gesso, plantio direto, tá? E aí tinha um pessoal da Nova Zelândia nesse dia junto com a gente. O cara olhou para nossa cara e falou assim: cadê as ovelhas? Porque ele não se conforma um pasto desse nessa época, sabendo que é uma deficiência no Brasil, não ter um animal para pastejar. E a Nova Zelândia é o país das ovelhas, né? Passei anteontem lá. Eu falei, vou tirar outra foto para mostrar para o pessoal. Então, ó, aqui ainda não tinha sido dessecado e aqui já tinha sido dessecado. Praticamente essa foto aqui foi no finalzinho de agosto e essa foto foi anteontem. Praticamente aí 10 a 15 dias a braquiária rusiensis começa a torrar, tá? É por isso que nesse sistema a rusiensis vai bem. E aqui, ó, a braquiária rusiensis ainda vegetando, tá? Não sei porque eles dessecaram só um pedaço aqui, se vão fazer algum experimento, alguma coisa. Outra área, ó, e aqui é a área total da braquiária rusiensis. Outra área que é do produtor do Matheus Scarpim, lá em Santa Cruz também, área de milho com braquiária. Veja, final do mês passado, cadê o gado para pastejar aqui? Cadê a ovelha para pastejar aqui? Tá? E também já fez a dessecação. Nesse dia que eu tirei essa foto, ele estava dessecando a área, tá? Então faz 15 dias isso daí, praticamente a braquiária rusiensis aí prontinha. Mais questão de uma semana, esse restinho de broto verde que sobrou aqui terminando de secar, e a hora que começar a chover, o Matheus pega e entra com soja na área, tá? E essa área, inclusive, foi feito grão úmido. Eu conheço a área porque eu fui lá para ver o milho que nós estamos comprando grão úmido do Matheus Scarpim para levar para Botucatu. Então eu conheço a área, hoje estou criando uma amizade pessoal e profissional com o Matheus Scarpim e a gente vem trocando ideia. Então ele falou, Cristiano, a área que eu faço soja, milho com braquiária, é fantástico, ainda mais quando faz o grão úmido, que você colhe antes, né? Ele falou que vai começar daqui uns dias, talvez até o ano que vem, começar a soltar gado nessa área, porque ele tem gado. É só questão de ajustar a cerca, a guarda, para começar a soltar gado, tá? Aqui é milheto com braquiária, pessoal. Então foi feito milheto, safrinha, não sei como foi aqui em Assis, mas em Santa Cruz o pessoal fez muito milheto na safrinha, milheto, sorgo, o pessoal fez bastante. E fazendo milheto de safrinha com braquiária, tá? E depois dessa área vem soja também, tá? Então, não dá uma sensação de vida essas áreas aqui? Diferentemente daquela outra que eu mostrei lá, que praticamente o solo está no compactação, problema de fertilidade, biologia, assim por diante, tá? Então, ó, em pleno agosto, planta vegetando, ainda mais esse ano que o inverno foi relativamente bom de chuva, né? Isso aqui é da uma colega minha de Capão Bonito, que é a Gija Baldissera. Ela ganhou em 2014, safra 14-15, o desafio do César, tá? Com quase 123 sacas de soja por hectare. Ela fala assim, essa foto é no milho, mas aqui quando o pessoal foi tirar a foto, o milho já estava no campo, já tinha tirado soja, tá? Mas foram 123 sacas de soja por hectare na safra 14-15. Ela ganhou o desafio do César daquele ano e a área era isso daqui, pessoal. Palha de braquiária e soja em cima. Aí a japonesada do César foi lá, abriu trincheira até acho que 2 metros de profundidade, achou raiz até 2 metros de profundidade, tá? E um solo não tão leve, né? Solo de capão bonito é um solo de argila, 40, 50% de argila, certo? Isso aqui é fantástico, pessoal. Isso aqui é uma história, do pessoal da Fundação MT, de uma pesquisa que eles têm lá. Daria para a gente conversar a tarde inteira sobre isso. Então eu trouxe só 2 slides para vocês entenderem. É um experimento conduzido pelo Leandro Zancanaro. Quem já escutou falar do Leandro Zancanaro? Pesquisador da Fundação MT. Um excelente pesquisador. Deu palestra lá no Congresso de Solo também em Cuiabá. Fantástico o trabalho que eles realizam ali. Ele tinha um experimento de... deixa eu voltar aqui. De 6 anos já com vários sistemas de cultivo para soja. Então, cultivos de outono e inverno para soja. Então, milho com braquiária, milheto, crotalária, área de pousio com preparo de solo e assim por diante. 6 anos conduzindo o experimento e sempre em todos os tratamentos, o soja batendo na faixa de 60 sacas por hectare. O diretor da fundação falou assim, Leandro, vamos acabar com esse experimento.
Rapaz, 6 anos já fazendo esse negócio aí, porque a Fundação MT ela é mantida pelos produtores, pelas empresas e assim por diante. Da mesma forma que a Fundação Chapadão, que é de Chapadão do Sul, tá? Faz 6 anos que nós estamos conduzindo esse experimento. Soja, 60 sacos, 60 sacos, 60 sacos. Ou seja, o ambiente não altera a produtividade de soja. Ele falou assim, eu vou arriscar por mais um ano. Entrou no 7º ano, ele mudou a cultivar de soja. Estava usando soja de ciclo normal. Foi bem, se eu não me engano, na safra 13, 14, por aí, que teve um boom de cultivares precoces, super precoces de soja no campo. Ele falou assim, vou mudar a cultivar e é o último ano. Se não der mais nada, a gente para com esse experimento. Justamente aquele ano, deu o veranico e pegou a floração. Tá? E aí o que aconteceu? O tratamento de soja Pouzil deu 29 sacos. O tratamento de soja com braquiária, 59 sacos. 30 sacas de diferença. Aí o Leandro falou assim, puta que la vida. Ainda bem que eu não acabei com esse experimento. Porque se eu tivesse acabado, eu teria perdido esse resultado. Tá? Olha lá, safra 13 e 14, um veranico bem na floração. Ó, soja Pouzil e soja braquiária. Tá? Aí, o que justifica essa diferença entre tratamentos? Quimicamente, o solo está igual. Por quê? É padrão. É a mesma adubação para todos os tratamentos. Você tinha 9 tratamentos, se eu não me engano. A mesma adubação no soja, a cultura de inverno, quando entra milho, faz adubação lá e compensa nos outros tratamentos. Então, quimicamente, cálcio, magnésio, potássio, enxofre, fósforo, tudo igual. Só mudava um pouco a matéria orgânica. Aí a doutora Ieda, da Embrapa Cerrados, que hoje é uma das maiores pesquisadoras de biologia de solo, ela se encantou por isso. Ela falou, Leandro, você autoriza eu ir lá fazer umas coletas e avaliar a parte biológica desse solo? Falou, beleza. E está aí o resultado. Hoje a doutora Ieda já tem algumas tabelas de interpretação de biologia de solo, então biomassa microbiana, beta-glucosidase, sulfatase, isso aqui dilui celulose, isso daqui dilui fosfato, sulfato, fosfatase ácida que libera fósforo e assim por diante. Então ela já tem algumas tabelas para a região de Cerrado, tá? Para a condição do Distrito Federal. Adequado é essa faixa aqui. Olha como que estava esse solo na área de soja com braquiária. Tudo verde praticamente, batendo com os valores médios e mínimos aqui. E na área que não tinha braquiária. Olha lá, tudo verde. Ou seja, biologicamente, esse solo estava muito mais ativo do que a área de milho, de soja e cultivo convencional, sem cultura de inverno, sem palhada e assim por diante. Tá? Então, quimicamente o solo é igual, mas biologicamente o solo é diferente. E é em ano de sufoco, é em ano que o produtor rasga 30 carçadinhos de ir na igreja rezar para chover, que isso daqui faz a diferença. Tá? Então, esse é um dos grandes resultados que nós temos em solo de cerrado, é esse experimento do Leandro Zancanar, mostrando assim, adubação, fertilidade, você resolve de certa forma fácil. Biologia, você só vai melhorar com sistemas de produção, com inserção de plantas que são capazes de incluir, de melhorar a parte de biologia de solo. E essas áreas não tinha nem integração, pessoal, era só palhada. E a IEDA já está percebendo em algumas coletas em área de integração que melhora mais ainda em função dos dejetos dos animais. Crucial, ele fala assim, você imagina uma matéria orgânica que você vai colocar no solo, e a matéria orgânica que passou pelo rumen do boi já foi digerida e está mais prontamente disponível para os micro-organismos do solo. O que é melhor? Tem razão, né? O senhor acha que tem razão. Então isso nós temos percebido. A gente tem achado fezes de boi, fezes de cordeiro, de ovelha, até 20, 30 centímetros de profundidade. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Isso aqui foi lá no evento do professor Paulo Herbex, do treinamento lá do plantio direto, e eu falei, vou tirar uma foto. Ele tinha área de aveia e tinha área de braquiária. Ele semeou na saída do verão, só depois para fazer a demonstração de plantabilidade para o pessoal. E aí nós fomos lá no campo para ver essa demonstração. Qual aqui que vocês acham que é a área de aveia e qual que é a área de braquiária? Só pela cor.
Isso aqui é braquiária, pessoal. Isso aqui é solo em área de braquiária. Isso aqui já fazia mais de 30 dias que não chovia. A hora que nós pegamos esse solo, que abriu o sulco de semeadura, impressionante a temperatura desse solo. Frio. Aqui não, aqui estava quente. Aqui foi um sábado que fez calor, aqui estava quente. A questão de estruturação desse solo. Vocês conseguem enxergar a diferença de estruturação? Um solo muito mais estruturado do que esse solo que foi aveia. Tá? Matéria orgânica, melhorando a temperatura de solo. Bom, a hora que a gente vai semear soja, a bactéria que a gente coloca na inoculação, será que ela tolera melhor um solo com baixa temperatura ou um solo com alta temperatura? É um micro-organismo, pessoal. Tá? Então, tudo isso a gente tem que começar a pensar hoje. O experimento que nós temos em Botucatu, então, uma área que começou o trabalho em 2010, quando eu cheguei lá para fazer o doutorado, área de milho, silagem, consórcio com braquiária, pasto de inverno, algumas áreas a gente tem feito até sobre semeadura de aveia, cordeiro fica no pasto durante o dia, à noite vai para o galpão, recebe uma suplementação da própria silagem produzida na área, mais de concentrado, e produção de carne de cordeiro. Tá? É um projeto que já está com 10 anos, então já temos alguns resultados aí. De 2013 até 2015 e 2016, o João Caio esteve lá e falou: Cristiano, por que vocês não testam a inserção do feijão guandu junto com o milho e com a braquiária para fazer silagem? Porque o meu projeto do sistema Santa Brígida é guandu anão para a área de grão, para colocar nitrogênio no solo, que é um problema. A área que só tem gramínea, milho, braquiária, aveia, eu tenho problema com nitrogênio. Falou assim: faz um teste aí, depois você me fala. Será que os animais vão comer bem esse material? Será que vai fermentar bem? E assim por diante. Então, começamos a incluir o feijão guandu junto no meio do milho e ensilando esse material. Alguns resultados. Então, pessoal, não trouxe valor, não trouxe tabela, não trouxe nada. Trouxe coisa mais prática, tá? Vocês conseguem notar uma diferença do pasto de aveia do inverno, depois das áreas de milho com braquiária e feijão guandu? Dessa área aqui para essa área aqui, em termos de cor, em termos de massa, tá? Então, pessoal, isso daqui, ó, é a área que teve o feijão guandu lá no verão, com milho, certo? E aí nós achávamos que era por causa da fixação biológica de nitrogênio do feijão guandu. E para nossa surpresa, uma orientada do professor Cruciol fez avaliações com a técnica do N15, que é o nitrogênio marcado, e detectou que do adubo em cobertura que é usado no milho no verão, tem um aproveitamento de quase 80% desse adubo no sistema solo-planta. E onde não tem o feijão guandu, o aproveitamento cai para 60%. Ou seja, de 150 quilos de N por hectare que a gente coloca em cobertura no milho, silagem, 80% fica no sistema solo-planta, perde 20%, ou seja, perde 30 quilos. Onde não tem o feijão guandu, perde 40%, perde 60 quilos. Tá? Então é por isso que esse pasto de inverno, ele se beneficia mais das áreas que tem guandu, porque é o melhor aproveitamento do nitrogênio no sistema. Tá? Aí entra a questão de sistema radicular do feijão guandu, que eu tenho algumas fotos aqui. Então vejam, aqui é raiz de braquiária, aqui é raiz de feijão guandu, certo? Aqui é até 20 centímetros de profundidade, e aqui raiz até 1 metro de profundidade do feijão guandu. Então, novas tecnologias, novas pesquisas chegando aí, e eu acho que o futuro é mais ou menos esse. Consórcio, pessoal. Hoje a gente tem falado em consórcio de milho com braquiária. Centro-Oeste, eu rodo bastante Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul. Por ano aí eu tenho rodado de 35 a 40 mil quilômetros de asfalto, mais uns 10 mil de avião. Então, conhecendo novas tecnologias. Centro-Oeste já tem muita área se falando em consórcio triplo, seja no inverno, seja no verão e assim por diante. Tá? Vocês conseguem notar uma diferença dessas glebas aqui para essas glebas aqui? Essa foto foi tirada com drone, e aí joga no programa e consegue pegar onde está mais verde é porque tem mais massa. Então, esses piquetes aqui são esses piquetes aqui. Essas fotos foram tiradas agora em agosto. Vocês conseguem ver uma diferença de uma área para outra? Aqui nós tivemos milho com feijão guandu
e braquiária ao longo de 5 anos de cultivo. Aqui, esse trecho aqui foi milho com feijão, milho com braquiária ao longo de 5 anos, e desse meio para cima aqui foi 3 anos, e agora nós temos trabalhado com soja, e aqui foi, lá atrás, foram 3 anos de milho com braquiária só também, trabalhando com soja. Então, olha aqui, ó, olha a diferença aqui que continua dando a longo prazo, certo? Olha o capim-marandu voltando já no final do pastejo dos animais. Essa foto foi tirada no final de setembro. Então, aveia, os animais pastejam aveia. Em setembro começa a voltar a braquiária. Os animais ainda pastejam um pouco essa braquiária. Esses animais já estavam quase no ponto de ir para o frigorífico, esses cordeiros. Novembro. Pessoal, isso aqui não é mais pasto. Isso aqui é palha. Tá? Então, cadê a aveia aqui? Sobrou alguma coisa de aveia para fazer palhada? Quase nada, os animais consumiram. E a braquiária? Ou seja, eu coloco a braquiária lá no verão para ela me transformar palha na primavera. Certo? Então, isso aqui não é formigueiro. Outro dia o rapaz falou assim para mim na bancada: mas e aqueles formigueiros no pasto lá? Não, pessoal, isso aqui é trincheira que o pessoal lá da agronomia abre para avaliar fertilidade, física de solo, biologia de solo e assim por diante. Tá? Vejam só, a qualidade de um torrão de solo. Isso aqui foi no dia da semeadura, uma sementinha de soja, minhoca. Olha a qualidade de agregação desse torrão de solo num solo de 60% de argila. Pessoal, esse experimento começou em 2010. Nunca entrou um mecanismo, um equipamento mecânico para descompactar solo, só raiz. 60% de argila. Tá? Minhoca é bioindicador do quê? De biologia de solo. Ou seja, solo de minhoca não é solo bom? Solo que tem humus e assim por diante? Tá? Esterco? Tá? Então tá aqui, ó. Passa a semeadura, sai um monte de minhoca do solo. Certo? Olha o soja em cima da palhada da braquiária. Beleza? Soja em consórcio com capim aruana para silagem. A gente está ensilando soja. A gente está ensilando soja, pessoal. É uma nova tecnologia também. Ó, o momento da ensilagem, certo? O pasto, esse ano, pasto de capim aruana. Hoje o frigorífico tem trabalhado com cortes. Então, por isso que o frigorífico é animais bem acabados, animais de um peso bom e assim por diante. Tá? Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, fazendo alguns trabalhos também. Milho com braquiária no verão para silagem. Um mix no inverno, aveia preta, milheto e nabo forrageiro. Tentar diversificar ao máximo essas áreas. Olha a raiz do nabo forrageiro. Essa foto foi tirada faz uns 15 dias. Certo? Então aqui vai dessecar e vai voltar com lavoura. Ovelhas em pasto de braquiarão. Alguns resultados, tá? O pessoal já está me cobrando do tempo aqui. 3,5? Dá tempo aí. Beleza, mais 5 minutos aqui eu acabo. Então, hoje existe uma projeção de que apenas 40% dos pecuaristas vão se manter na atividade. 60% vão desaparecer nos próximos 20 anos. Mas não é que o pecuarista vai desaparecer. Essas áreas vão ser adquiridas pelo pessoal da agricultura, o pessoal mais tecnificado, tá? Então, fazendo possivelmente integração nessas áreas. Então eu falo, essa baita desse bafafá de queimada, de desmatamento. A gente não precisa tirar uma árvore do Brasil. Precisamos apenas aumentar a eficiência das áreas que nós já temos. Poxa, se eu mostrei para vocês que na barranqueira de Botucatu, num solo de 8%, 10% de argila, a gente consegue fazer 50 arrobas de boi por hectare ano, precisa desmatar? Então, quem está desmatando não é produtor rural. É bandido. É a bandidagem que nós temos no Brasil, que nós temos em todo quanto é setor. Só que a gente paga a conta. Então, vocês, produtores rurais, vocês têm que mostrar isso para a sociedade. Que quem está mexendo lá com mata na Amazônia não é produtor rural. É bandido. O produtor rural está aqui, sentado aqui, ó, deixando de estar mexendo na sua fazenda para tentar adquirir um pouco de conhecimento. Um pouco mais de conhecimento. E planejamento, pessoal. Não se dá mais para conduzir atividade agropecuária sem planejamento.
E planejamento de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Há 2 anos eu estive aqui na Case, ministrando uma palestra semelhante com essa, que um produtor na bancada, nem sei se ele está aqui, que eu não lembro, é tanta gente, ele falou assim: Cristiano, hoje eu avalio minhas áreas de agricultura média de 5 anos, para saber se eu ganhei dinheiro ou se eu perdi. Não dá para avaliar num ano só. E a projeção já é eu começar a avaliar em 10 anos, para saber se realmente eu ganhei dinheiro ou se eu perdi dinheiro. Tá? Então, tudo passa por planejamento. 83% do pessoal da pecuária está aqui, ó, até 6 arrobas por hectare ano. Essa é a lucratividade. Então, com estimativa de R$155 arroba, R$116 de lucro operacional. Gente, isso aqui é prejuízo. A hora que a gente joga isso no custo fixo, é um baita prejuízo. E conforme vai se aumentando a quantidade de arrobas produzidas por hectare ano, vai se aumentando a lucratividade. Isso aqui é do professor Dimar Moore da Unoeste. Então, um ILP mais produzindo aí 45 arrobas por hectare ano, foi o que eu mostrei para vocês. O manejo de pasto, com adubação, com suplementação. E a média Brasil em torno de 5 arrobas hectare ano. Desvantagem, não pode parar. Porque começa a aumentar muito a taxa de lotação animal na fazenda, ou então você vende o gado. Tá? Porque se ficar com aquele animal e não der continuidade no sistema, vai dar problema. E a vantagem é que realmente potencializa o sistema de produção. Pessoal do MT, do Mato Grosso também, ó, quase 60 arrobas por hectare ano com suplementação. O grão produzido na própria fazenda. Então, quando eu vi isso daqui lá em 2012, 2013, eu falei: esses caras estão malucos. 60 arrobas por hectare ano, não é possível isso daí. E hoje nós estamos fazendo 50, 55 em Botucatu. Então eu falei: é possível sim. Tá? Até quando, né, pessoal? O pessoal fala tanto de bem-estar animal, né? Dos protocolos de bem-estar animal, dos itens dentro do bem-estar animal, é a alimentação. Tá? E aí, qual que é o bem-estar animal desse gado? Certo? Até quando? E, partindo para as considerações finais, luminosidade e fotoperíodo é algo que a gente não controla, ou muito pouco. Então, janeiro que chove e abre logo o sol, a gente percebe que o sol já responde um pouco mais por causa de fotossíntese. Mas isso a gente quase não controla. Isso daqui, palhada para o plantio direto, a gente controla? Tem como controlar. Tá? E a ILP, com adequado manejo vegetal e animal, ele proporciona essa palhada e começa a aparecer algumas respostas de propriedades emergentes. Raízes, mostrei para vocês algumas fotos de raízes, ciclagem de nutrientes, acúmulo de carbono e nitrogênio no solo, armazenamento de água no solo. Isso é essencial. Poxa, se está vindo água lá de estima e a gente não está guardando aqui embaixo, estamos perdendo. Então precisamos aumentar. Tendo raiz, tendo poro para guardar essa água, beleza, a gente consegue segurar e passar menos sufoco em tempos ruins, em épocas de veranicos, certo? Entender de ciências agrárias não apenas multidisciplinar, ou seja, várias áreas, mas principalmente interdisciplinar, como que elas se relacionam. Hoje eu tenho que entender como que a agronomia se relaciona com a zootecnia, como que a planta se relaciona com o animal, como a palhada se relaciona com a lavoura, como o manejo do gado interfere na produtividade da lavoura e assim por diante. Tá? Nas fazendas de pecuária, recuperação em glebas, mostrei para vocês, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, separa em glebas e vamos fazendo tempo em tempo. E para as fazendas de agricultura, já tem algumas fazendas fazendo uma porcentagem de milho em área de soja no verão, muito pouco, mas tem. No outono, a safrinha de milho em área total, vocês sabem muito mais do que eu, que é extremamente arriscado. Escolher as melhores glebas, escolher os solos mais estruturados para fazer o milho safrinha. E onde não vai fazer? Pode entrar com braquiária, começar a integrar ou fazer palhada e assim por diante. No inverno, nós temos que ter plantas de cobertura vegetando na área. Mostrei para vocês as fotos sem planta de cobertura e com planta de cobertura. E na primavera, a palhada para o plantio direto. Certo? 10 erros para não cometer na ILP. Então, não estudar mercado, errar no consórcio, não deixar palhada para a lavoura. E não existe um modelo ideal. Cada caso é um caso. Hoje eu acompanho 10 fazendas, cada fazenda tem um tipo de sistema de tecnologia. A ideologia, de sistema de tecnologia. A ideologia é a mesma, o objetivo é o mesmo, integrar, mas cada um é feito de uma forma, tá?
E o que precisamos fazer para melhorar a eficiência da agropecuária brasileira? Dentro da universidade, a gente desenvolve tecnologia. O que nós estamos fazendo aqui hoje é transferência de tecnologia. E vou ficar muito feliz se algum produtor sair daqui e adotar alguma dessas tecnologias. Nem que seja um pedacinho só, um pouquinho só. Fazer um canteirinho na fazenda dele para experimentar. Já vou ficar muito feliz. Por quê? Todas essas fazendas que eu mostrei para vocês, está aqui, ó. O produtor rural estava motivado, não em termos de governo, mas em termos de querer mudar, tá? E disposto a mudar. Não adianta, pessoal, eu vim aqui falar para vocês de integração. O professor Paulo Erbeck vem falar de semeadura. O pessoal vem falar de biológico na agricultura. Se o produtor rural estiver fechado numa caixinha e falar assim, eu não vou mudar, meu pai já fazia isso há não sei quanto tempo, eu não vou mudar. Não adianta nada o que nós estamos fazendo aqui. É gastar tempo e jogar dinheiro fora, tá? Profissionais capacitados e se o governo não atrapalhar já está bom, né? Se não atrapalhar já está bom, tá? E ajudar realmente a desenvolver a máquina econômica desse país, que é a agropecuária. Então, trabalhando todo mundo junto, um dando a mão para o outro e não ficar brigando com o outro, nós temos como melhorar a condição técnica, econômica, social e ambiental. Nem entrei na questão social dessas fazendas que eu acompanho, mas é fantástico. É fantástico a questão social. Melhoria de condição de vida para o funcionário rural. E essa é a mensagem final, pessoal. Loucura, insanidade. É continuar fazendo a mesma coisa, repetidamente, e esperar resultado diferente. Se a gente não fizer coisas diferentes, nós não teremos resultados diferentes. Tá bom? Espero que dentro do tempo aí eu tenha conseguido passar uma mensagem para vocês, beleza? O tempo é curto. Conforme eu falei, nós teríamos assunto aqui para 1 ano e meio, porque hoje já tem cursos de integração de 1 ano e meio, tá? Então tem muita coisa para a gente estudar, para se aprender, mas procurei compilar as informações que eu tenho, o que eu tenho visto na prática, no campo, no dia a dia, e trazer para vocês, tá bom? Esse aqui é o meu resultado final. Eu sou zootecnista, né? Produtor de carne, e uso a agricultura totalmente ao meu favor, tá bom? Fica aqui meu contato, Facebook. O pessoal mais jovem, eu não tenho o tal do Instagram, é muita modernidade para mim, ainda estou no Facebook. E-mail, telefone, WhatsApp, fica aqui meu contato. Beleza, pode deixar aí, tá? E mais uma vez agradeço o convite e parabéns a vocês, produtores rurais, por no dia de hoje estarem aqui, ou ontem e hoje, na verdade, dispostos a aprender e trocar conhecimento. Parabéns. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor.